Meu nome é Gesiel Medeiros, eu sou estudante aqui do curso de Licenciatura em Matemática da UFPEL. Nós vamos hoje trabalhar um problema da disciplina de cálculo com o professor Cícero Natigal. Vamos ao esboço para a gente entender esse problema. O gráfico mostra como a temperatura média da água na superfície do lago Michigan, denominada F, varia ao longo do ano, supondo que T seja medido em meses com T igual a 0 no dia 1º de janeiro. A média foi calculada com base nos dados obtidos ao longo do período de 20 anos, encerrado em 2011. Esboce o gráfico da função derivada f', em que época f' de t atinge seu valor máximo. A gente nota, lendo o nosso enunciado, que no enunciado não é dado a nossa função. Não é dada a função para a gente derivar e criar o gráfico. Então a gente tem que fazer uma análise visual do gráfico que o enunciado está nos dando, para que a gente possa construir o gráfico da nossa derivada, do nosso f' de t, e também responder em que época f' de t atinge seu valor máximo, tá certo? Então a gente começa fazendo essa análise visual e logo observa o que a gente precisa saber, aonde nós temos nessa função curvas que são decrescentes, as que são crescentes, e também aonde a gente tem uma temperatura constante. Para que a gente possa fazer isso, a gente começa então colocando no nosso gráfico uma retas tangentes, para a gente saber aonde a gente tem aonde a função é decrescente, aonde ela é crescente. A gente pode já observar no começo desse gráfico que de t igual a 0 até aproximado até t igual a 2, a gente tem a temperatura diminuindo. Então aqui a gente tem uma função decrescente de t igual a 0 até t igual a 2. A gente segue fazendo, note que em t igual a 2, nós colocando uma tangente aqui, a gente observa que a inclinação da reta tangente é igual a 0. Ali nós temos a temperatura constante em t igual a 2, tá certo? Agora a gente vai observar a partir de aproximadamente ali t igual a 2 até t igual a 7, note que nós saindo aqui de 2 é muito fácil visualmente, né? A gente nota que tem uma função crescente, né? Ela está crescendo de t igual a 2 a t igual a 7. Quando a gente chega a analisar t igual a 7, a gente novamente, se for colocar aqui a nossa reta tangente, a gente vê que ali a curva alcança o pico da nossa função. E ali a gente tem a inclinação da reta tangente igual a 0. E aqui a gente já observa que também tem o quê? Uma temperatura constante. Se aqui em t igual a 2 nós tínhamos a temperatura constante em t igual a 2 a mínima, né? Aqui nós vamos ter a temperatura constante, a temperatura máxima da função, e naquele ponto ali ela vai ser constante, ok? A partir disso a gente observa o que? O enunciado já nos pergunta, e para que a gente possa entender já, a gente vai observar o seguinte, que ele pede também em que época f' de t atinge seu valor máximo, tá? Da derivada. A derivada f' de t atinge seu valor máximo quando a temperatura está aumentando mais rapidamente. Ou seja, quando a temperatura, quando a inclinação da curva f' de t é mais íngreme para cima. Isso ocorre aproximadamente aqui, ó, em 5,25. Então aqui já nós teremos a primeira resposta do nosso problema, porque note que nessa parte aqui nós temos uma curva mais íngreme, né? Ela ali, a função está crescendo rapidamente e isso torna
o nosso valor lá da nossa derivada é 5,25 nesse problema, tá certo? E seguindo aqui a nossa análise, porque nós precisamos analisar visualmente para que a gente possa construir o nosso próximo gráfico, nós temos que observar que a partir de t igual a 7, note que nós vamos ter a função decrescendo, a temperatura está diminuindo. Essa é uma análise visual que nós estamos fazendo do gráfico. Para que a gente possa ainda seguir, seguir para construir nosso próximo gráfico, que é o que o enunciado pede, que é f' de t, o que nós identificamos e vimos aqui visualmente foi o seguinte, tá? Para que a gente possa entender mais fácil. Nós temos aqui de 0 até 2, nós temos o gráfico nos mostrando que a função é decrescente, de 0 a 2. Depois nós temos de 2 a 7, o gráfico mostra que a função ela é crescente. E depois nós constatamos que de 7 a 12 a nossa função é decrescente. Então agora a gente vai realizar o trabalho aí de fazer o gráfico da nossa derivada, mas usando todos essas observações, essa análise que a gente fez nesse primeiro gráfico. Completar nosso gráfico e finalizar nosso exercício, que nos pede que nós façamos o gráfico da derivada e conforme a gente fez a análise visual lá de f de t, lembro aqui, nós fizemos uma linha onde a gente pôde identificar o seguinte, que de 0 a 2 a função era decrescente, de 2 a 7 era crescente e de 7 a 12 ela era decrescente. Então, munido dessas informações, a gente vai criar o nosso gráfico que diz que de 0 a 2 ela é decrescente. E também nós vimos lá que quando t era igual a 2, a nossa inclinação da reta tangente era igual a 0. Ou seja, nós temos aqui o 0, então ela tem que passar ali no t igual a 2. Então a gente vai começar fazendo realizando a nossa função. Quando ela chega em t igual a 2, ela corta o 0. Nós ainda observamos que de 2 até t igual a 7, nós temos essa função crescendo. E também nós já resolvemos e vimos que o lugar onde ela crescia mais rapidamente, que a tendência era mais íngreme, era em 5,25. Então, a gente sabendo disso, a gente segue criando o nosso gráfico, cortando 5,25 e sabendo que ela ainda continua crescente, ou seja, acima aqui do x igual a 0 até o 7, né? A gente olha para cá novamente e a gente vê que de 7 a 12 a nossa função ela é decrescente, então a gente vai encerrar ela lá em x igual a 12. E aqui está o gráfico da nossa derivada. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado e até a próxima.